Passada essa questão do Código Civil, da legislação civil, nós vamos entrar na parte mais importante mesmo para o registrador hoje. É mais importante sim, porque ela trata da organização interna do RCPJ hoje totalmente digital. Ou seja, a escrituração e conservação em meio eletrônico, hoje, ela é do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ela é totalmente digital. A escrituração e conservação corresponde à substituição de livros e de fichas e do arquivo. Isso aí é um avanço espetacular que nós conseguimos, com muita luta, no sentido de que o RCPJ possa entrar realmente no mundo digital e onde não tem cabimento mais a utilização de papéis. Os papéis ainda são utilizados, mas convertidos em documento digital, ou seja, digitalizados e apresentados digitalmente com assinatura avançada ou qualificada pelo ITR, ou digitalizado apresentando um termo de responsabilidade assinado pelo contador, pelo advogado ou uma das partes. Isso porque, já durante a pandemia, nós nos deparamos com o fato de recebermos vários documentos digitalizados, já que as pessoas não conseguiram fazer o documento digital porque a certificação digital era cara ainda. E essa certificação, todos os advogados têm, todos os contadores têm. Então, nós admitimos que essa certificação, com assinatura avançada ou qualificada pela ITR, essa assinatura posta nesse termo de responsabilidade do contador, pelo contador ou pelo advogado, fosse suficiente para que a gente procedesse ao registro do documento digitalizado. Isso ocorreu pela conjugação do artigo 63, parágrafo 3º da Lei 8934, que é a lei do registro de empresas, mas que é utilizada pelo RCPJ por força do artigo 1150 do Código Civil Brasileiro, que diz que, quando a sociedade simples toma forma de sociedade empresária, ela tem que seguir as normas do registro de empresa, portanto, da Lei 8934. E também pela Lei 8935, e depois, no artigo 28, e pela Lei da Liberdade Econômica, que estabeleceu, no parágrafo 2º, a aplicação dos seus princípios aos registros públicos, além do respeito à boa-fé objetiva, significa que uma declaração, em princípio, deve ser aceita, ou tem que ser aceita. Bem, esse é o fundamental quadro da situação da organização interna do RCPJ nessa era totalmente digital. Isso é uma situação fundamental para a gente, porque nós temos que compreender que o registro de pessoas jurídicas, como todos os cartórios, a função dele é fazer com que, após um exame da autenticidade de uma documentação que lhe é apresentada, ele guarde essa documentação e essa documentação, então, todas as cópias dela, que circulem pela sociedade, possam ser verificadas em confronto com o que existe do cartório.
Ou seja, o que é original é o que foi registrado e aprovado pelo RCPJ. O que circula na rua tem que estar idêntico ao que está lá. Portanto, não há necessidade mais de se ficar guardando papéis. O cartório não é um museu, é um órgão de certificação, autenticação para eficácia dos atos jurídicos que lhe são apresentados. Vamos entrar aqui na parte da Lei 6.015, que nos pertine. Diz lá, fundamentalmente no artigo 118, os oficiais farão índices pela ordem cronológica e alfabética de todos os registros, podendo adotar, de todos os registros e arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas ficando sempre responsáveis por qualquer erro ou omissão. O que significa, pela nossa pelo nosso avançadíssimo Código de Normas, significa que, pelo artigo 923, que a transcrição desses livros A e B, que estão na lei, pode ser realizada em fichas para cada pessoa jurídica, escrituradas manualmente ou eletronicamente, sendo cada lançamento associado às imagens dos documentos gravados digitalmente. Bem, então qual é a estrutura hoje do RCPJ? Essas fichas que já existiam antigamente, que constavam a denominação e o número de ordem da pessoa jurídica, através dessa ficha você remetia ao local onde estava arquivada a documentação. Agora, essa ficha é eletrônica e ela remete ao arquivo ao arquivo que também está digitalizado. Portanto, você tem uma organização hoje do RCPJ a partir do número de ordem, que nós chamamos disso matrícula, em analogia com a matrícula chamada matrícula do registro de imóveis. O registro de imóveis estruturou, e a Lei 6.015 de 73 foi feita basicamente para o registro de imóveis, eu estava lá, por isso eu sei, em 73, já no segundo registro de imóveis. E o que acontecia era que havia necessidade daquela transcrição em livros, e aquela transcrição não satisfazia. Então, na realidade, a gente tinha que fazer aquilo antes, um extrato datilografado, para depois ser transcrito no livro. E o livro, muitas vezes, a pessoa não entendia aquela letra, tinha que recolher ao extrato que nem na lei estava. Então, quando veio a lei 6.015, se estruturou o registro de imóveis como? Cada imóvel tem um número de matrícula e todos os atos relativos a esse imóvel, seja de aquisição ou transmissão, ou de ônus, são ali detalhados. Da mesma maneira, no RCPJ. Essa matrícula é feita, indexada pelo número de ordem, aonde são feitos os lançamentos desde a criação da sociedade, das suas alterações, até a sua extinção. E todos os fatos e atos pertinentes àquela sociedade são ali também lançados e com uma vinculação à imagem digitalizada daquele documento. Portanto, você pode operar hoje no RCPJ sem papel algum. Então, esse é o mais importante aí na Lei 6.015. Em relação à Lei 8.934, de 94, que aí está a Lei 8.934, mas, perdão, na verdade é a Lei 8.935 de 94, esse número está errado. A Lei 8.934, essa Lei 8.934 aqui, deixa eu ver aqui onde ela está. Lei 8.934, esse artigo se refere à Lei
Na verdade, a Lei 8935, que é o Estatuto dos Notários e Registradores. Interessante que a Lei 8934 é a lei que regula o registro de empresas. E a Lei 8935 é a lei que regula o Estatuto dos Tabeliães e dos Registradores. Ali, no artigo 21, está expresso que o gerenciamento administrativo é responsabilidade exclusiva do titular e, fundamentalmente, a questão do artigo 28, que diz expressamente que os notários e registradores gozam de independência no exercício de suas atribuições. Essa independência no exercício de suas atribuições é fundamental. Eu, no outro dia, estava conversando com um colega do RGI e Sérgio Dávila. Ele estava me contando da tese que ele defendeu em relação a essa independência equiparada a um atributo ou um poder do registrador equivalente a um ato de jurisdição voluntária. Sabe-se que na jurisdição voluntária o juiz não está adstrito à legalidade estrita. Também, diante da multiplicidade de atos e de circunstâncias e variedades que existem na vida do registrador de pessoas jurídicas, notadamente em relação às associações, que são as mais diversas, se caminha desde a associação dos desembargadores ou ex-desembargadores até o clube de funk, passa por associações trilhardárias, milionárias, passa por caixa de previdência, por associações que cuidam de assistência de membros da Polícia Militar. Isso varia até as associações mais simples, incluindo, inclusive, as organizações religiosas, que são um tipo de associação. E os incidentes são tremendos em relação a isso, porque não há uma doutrina bem construída em relação às associações. O que se fala de associação mais é relativo a essas leis da OS e OICIP, que deram alguns privilégios a alguns tipos de associações, classificando-as como organizações sociais e organizações sociais de interesse público, organização da sociedade civil de interesse público, são as OCIPs, né? Mas, no final das contas, isso tudo não desnatura a raiz que é de uma associação, ou seja, de um ato coletivo onde duas ou mais pessoas se associam para uma determinada finalidade, e essa finalidade pode ser alcançada através de estabelecimentos comerciais também, que devem ser inscritos também nas receitas, não só na federal, como também na Receita da Fazenda Estadual. Mas o que não pode haver é a apropriação desses lucros, ou muito menos a repartição desses lucros pelos associados. Esses lucros têm que ser revestidos para as finalidades da associação. Então, as associações têm uma variedade enorme, têm vários incidentes que só podem ser dirimidos pelo bom senso, pela prudência do registrador. E para isso é que ele tem esse poder de independência no exercício de suas atribuições. Hoje há uma questão grave porque, notadamente, alguns advogados e também pessoas práticas, usuárias do serviço, diante de uma negativa de registro, elas apelam à corregedoria como órgão disciplinar. Normalmente, a corregedoria estabelece que aquilo
não é da sua competência, são atos concretos que devem ser resolvidos pelo juiz da vara de registro público através do levantamento de dúvida. Artigo 198 da Lei de Registros Públicos. Mas há um ponto realmente cinzento, um ponto de interseção aonde a atividade do registrador fica submetida, ou melhor, submetida ela não é, ela fica exposta indevidamente a uma fiscalização disciplinar. Isso é provocado por alguns advogados que não querem se valer da via devida, nem o processo de dúvida, nem a vara civil, já que a instância também da vara de registro público também tem controle administrativo. Então, ele pode anular um registro na via civil ou na via administrativa, mas jamais na via disciplinar. Mas o mais importante do que isso que eu estava falando com o Sérgio, que eu achei interessante, que ele foi o primeiro a concordar com isso, é que o problema não está na negativa. A negativa é uma situação confortável. O problema é o afastamento da pecha de burocratização na medida em que você aprova um documento aonde haja uma dúvida porque não há uma explícita legalidade em relação àquilo, uma norma explícita tratando de determinado momento. Há um viés de interpretação que cabe ao registrador agir com prudência, portanto, com jurisdição, porque é a jurisprudência, né? A prudência ditando o direito. E isso é uma característica da jurisdição voluntária, porque o registrador não tem poder de dirimir pela jurisdição contenciosa. Mas ele precisa disso para que efetivamente alcance a paz pública que o registro tem que dar. A segurança pública é pela paz. E essa paz tem que ser estabelecida quando o registrador consegue, qualificando um determinado ato, documentar aquele ato, de forma que aquilo constitua tem uma densidade de prova pré-constituída que dê a quem registrou aquele documento uma vantagem na disputa judicial. Ocorre que, insisto nisso, isso é grave e que essa confusão provocada maliciosamente, quando acolhida por fiscais da Corregedoria, coloca exatamente o sentido inverso ao direito. A pessoa fora da via devida quer conseguir aquilo que não consegue, ou às vezes nem tentou, às vezes tentou e não conseguiu também, na via jurisdicional, da vara civil, ou na via própria de questionamento do registro, que é a da vara de registro público. Bem, outra coisa, ainda em relação a esse mundo digital, a Lei 8934, que é de 94, já dizia que incumbia o registrador praticar, independentemente de autorização, todos os atos necessários à organização e execução dos serviços. Quer dizer, ele tem que prestar um bom serviço. O que é um bom serviço? É um serviço seguro, rápido e por preço razoável. E permitia já, o artigo 41, adotar sistemas de computação e de disco óptico ou outros meios de reprodução. Precisou vir a Lei 14.195, aliás, a Lei 13.874 de 2019, para declarar expressamente, como está no artigo 63, que a cópia do documento
autenticada na forma em lei, dispensa nova conferência com o documento original e fica dispensada a autenticação quando o advogado ou contador da parte interessada declarar sob sua responsabilidade pessoal a autenticidade da cópia do documento. Portanto, quando o advogado ou contador recebe ou ele mesmo escaneia um documento, digitaliza esse documento e assume com um termo de responsabilidade a veracidade e a integridade daquela documentação, esse documento tem que ser aceito. E ele deve ser aceito e tem que ser aceito. E o documento, então, vai ser processado totalmente na via digital. A lei da liberdade econômica também é uma lei importante, porque ela trata, no artigo 1º, de disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Nós somos delegatários do Estado, portanto, ela nos atinge. E explicitamente diz, no parágrafo 1º, que a aplicação e a interpretação do direito civil, do direito empresarial, nas relações jurídicas que se encontrem no âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive exercício de profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos. Portanto, a aplicação e interpretação do direito civil cabe aos registradores públicos, por força dessa lei, e eles devem, por essa lei, pelo parágrafo 2º, interpretar sempre os contratos, respeitando o princípio da boa-fé objetiva. Ou seja, o que está declarado ali, em princípio, é verdade. Não cabe ao registrador entrar no conteúdo do documento, e indagar da veracidade ou das possibilidades do que ali está declarado. Em princípio, o que está ali declarado é verdadeiro, tem que ser aceito de boa-fé, desde que cumpridos os requisitos da lei. Então, lá no artigo 1153, tem esse comando. Mas, formalmente, assinado pelo contador, pelo advogado, ou pela nossa consideração, por uma das partes também, através de termo de responsabilidade, aí assinado digitalmente com assinatura pelo ICP Brasil, ela está apta a prosseguir. O artigo 2A diz que fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico de documentos públicos ou privados compostos por dados ou imagens. Importante, parágrafo 1º desse 2A. Após a digitalização, o original poderá ser destruído. Parágrafo 2º. O original digital e sua reprodução terão o mesmo valor probatório do documento original para todos os fins de direito. E terceiro, os documentos armazenados em meio eletrônico óptico poderão ser eliminados. Portanto, o RCPJ está totalmente habilitado para ser tratado totalmente digitalmente. Bem, essa lei também de 2012, anterior, né, também já falava no artigo 2A que... Aliás, essa lei foi modificada pela Lei da Liberdade Econômica, que foi uma lei muito importante, essa Lei 13.874 de 19. Ela introduziu esse artigo 2A e disse que fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de documentos públicos ou privados compostos por dados ou imagens. Observado o disposto nessa lei, nas legislações específicas e no regulamento. Após a digitalização, constatada a integridade, o original pode ser destruído. Isso é muito importante. É importante de falar que, quando se fala em regulamentação, essa regulamentação
ela já está prevista na Lei 8935, que eu, infelizmente, não estou com ela aqui na mão, mas a Lei 8935, ela estabelece que a Lei 8935 estabeleceu, no capítulo dos direitos e deveres do registrador, ela estabeleceu lá no inciso 14 que nós temos que seguir as normas técnicas emanadas pela Corregedoria. E a Corregedoria nossa não se omitiu em relação a isso. Ao contrário, agiu com denodo, espírito público, capacidade e diálogos que só aqui no Rio, realmente, eu conheço algo tão cuidado e tão moderno, que está fundamentalmente na página, na parte do Código de Normas, no artigo 923, que, como eu disse, que permite que a transcrição no livro A possa ser realizada em fichas para cada pessoa jurídica, escrituradas eletronicamente, e o lançamento é associado às imagens. Isso é importante por quê? Porque todas aquelas situações que eu coloquei no início do Código Civil, que diz lá que o registro vai declarar, o registro declarará, sob pena de nulidade, o Estatuto conterá, artigo 46 e 54 do Código Civil. 43 e 54 do Código Civil. 46 e 54 do Código Civil. Esses artigos, na realidade, são critérios ou requisitos para o exame. Você vai receber, então, a ata de fundação, o estatuto, ou alteração estatutária, ou o contrato, o que for. O contrato não, porque o contrato tem uma regulamentação específica para as sociedades. Mas, em termos de estatuto, você vai verificar se o que está aqui, do 46 e do 54, constam do estatuto. Uma vez constando, você vai fazer o registro daquilo, simplesmente fazendo o escaneamento do documento, a digitalização do documento e fazendo aquele arquivamento. Então, não há por que você escrever ou transcrever essa declaração, não consiste mais no registrador de escrever ou formular um extrato do que está no documento. O próprio documento, você tem, isso aí é um critério de verificação do que deve estar no documento, quer dizer, é um critério de exame. É necessário que conste isso nos estatutos para que ele seja registrado. Mas o registro mesmo consiste na digitalização desse documento, na sua indexação ao número de ordem primitivo, que eu chamei de matrícula, ou seja, um número básico identificador de cada pessoa jurídica, que é sempre o mesmo, e essa ficha, que agora é eletrônica, significa que você vai, eletronicamente, você vai saber quando a sociedade foi fundada, qual foi o protocolo daquilo, quando houve aquela aprovação e qual é o documento que foi registrado. Então, você, tranquilamente, sem ter que ter acesso a papel algum, você pode resolver qualquer problema aqui dentro do RCPJ, de forma digital. Essa questão é fundamental da organização interna. Voltando àquele da primeira parte aqui, da organização interna, eu, depois de ter ressaltado a importância desse termo de responsabilidade,
No 4.1, nós falamos da Lei 6.015, passamos pela Lei 8.935, no caso da independência do registrador, a questão da digitalização e destruição de documentos, a Lei da Liberdade Econômica sobre a aplicação e interpretação para o registro público. E depois disso, apareceu ainda a Lei do SERP, que alterou o artigo 121 da Lei 6.015 e acrescentou um parágrafo permitindo o descarte em 180 dias do registro ou da exigência. E essa lei também do SERP modificou a Lei 6.015 no sentido de que, antigamente, a pessoa apresentava 2 vias originais, agora ela apresenta uma. Portanto, digitalizada, você devolve essa via para a parte. E uma vez digitalizada, você devolve a via para a parte. Portanto, você vai operar totalmente digital, de forma digital no circuito todo interno do registro, desde a recepção até o próprio registro e o encaminhamento de forma digital para a parte através da Central Digital dos RCPJ do Rio, a qual todos os RCPJ do Estado estão vinculados. Isso aí é uma glória da nossa atividade aqui no Rio de Janeiro, porque é o único estado onde todos os RCPJs estão integrados nessa central, o único que pode operar de forma totalmente digital, recebendo e enviando à parte a documentação de forma digital. Bem, além dessa questão da forma digital, na organização interna, há uma situação importantíssima que vem desde 2007, que trata da Lei de Simplificação de Registros. Você encontra ela aqui. É a Lei 11.598 de 2007. Essa Lei 11.598 de 2007, ela colocou ali, infelizmente não está sublinhado, mas ali, nessa lei, há referências explícitas ao registro de pessoas jurídicas. Desculpa, gente. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Para os atos de registro, artigo 7º, parágrafo 1º. Quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos executores, registro de empresas, de registro civil de pessoas jurídicas. Portanto, aqui, né, a lei de simplificação de registro, essa rede SIM, ela colocou, então, o registro de empresas, ou seja, a junta comercial e os registros de pessoas jurídicas, como sendo os órgãos executores e centralizadores dessa rede. Essa parte, vocês vão ouvir do Dr. Jauber, hoje, se não for muito cansativo, ou em outra vez, a respeito da integração dos RCPJs atualmente na rede SIM e como é que ela está, e por isso foi necessário a criação dessa Central Estadual de Registro de Pessoas Jurídicas. Porque esse comando é de 2007 e somente nós conseguimos entrar nesse comando em 2000. Nós só conseguimos entrar nesse comando em 2010, primeiro no Brasil também. E agora, efetivamente, em 2018, para todo o Estado. O CNJ obrigou que houvesse em cada Estado uma central por especialidade. Então, nós constituímos essa central, a Corregedoria regulamentou, está no provimento 62 de 2018, e o fundamento disso era que a gente pudesse se integrar na rede SIM.